Boa tarde, pessoal. Sou Miriam Aquino, para quem ainda não me assistiu. Eu sou diretora do portal Telesíntese e é um prazer enorme estar com vocês aqui. Nós estamos realizando o Inovatic, é um evento voltado para debater política pública de inovação e todas as questões que envolvem os operadores regionais de banda larga e as necessidades de sua expansão do país, da sua contribuição para o país, para o acesso à conectividade, à sociedade digital da informação. Né? Agora, de manhã, nós tivemos dois debates muito legais sobre políticas públicas para a ISP e sobre as questões de modelos de negócios, para avançar um pouco nessa nova formatação que está acontecendo, nessa ebulição da demanda por internet rápida no país. E agora nós estamos aqui, eu já vou chamar um pouquinho antes de chamá-lo, quero avisar para vocês que o Inovatic ainda tem mais 2 dias de debate, no final dessa apresentação eu falo um pouquinho mais, e que também nós temos uns stands aí com empresas fazendo as suas demonstrações. Agora, nesse momento, eu gostaria de chamar o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, o secretário Paulo Alvim. Bem-vindo, secretário. Ele tem muita coisa legal aí para falar também dessas novas políticas de inovação e que foi recentemente aprovada. Acho que ele pode ajudar a gente um pouco a ampliar e avançar nesse debate. Bem-vindo, secretário. Fique aí à vontade para conversar um pouquinho com a gente. Obrigada. Obrigado, Miriam. Primeiro, agradecer o convite, né, ao Ministério e, principalmente, parabenizar pela iniciativa do Inovatic. Né? A pandemia nos mostrou não só a relevância, né, das tecnologias digitais, da transformação digital, mas como a inovação vai ser estratégica no pós-pandemia. Já está sendo, né, tem dado uma contribuição bem significativa na questão de soluções para superar o Covid, mas, mais que isso, para a retomada econômica, inovação atrelada à questão da transformação digital é um baita desafio. Aí, nesse ponto, né, o Inovatic tem uma temática que é fundamental. TIC, né, passa a ser estratégico. Da mesma forma que a internet, a conectividade virou uma infraestrutura básica, né, não dá para pensar, e a gente, nessa pandemia, percebeu, não dá para não ter acesso à internet, e quando a gente fala em acesso à internet, é a qualidade do acesso e, principalmente, a questão da acessibilidade a um custo adequado para que toda a sociedade possa ter acesso, qualidade para o setor produtivo, que é diferente da qualidade para o cidadão. Né? Então, a gente começa a falar em qualidade de acesso. E aí começa a ter todo um espaço de inovação. Né? A gente está falando muito, ontem o ministro Fábio Farias, nas comemorações do FUST, falou dos desafios do 5G. O 5G já está aí, né? Se tudo correr bem, o ano que vem a gente já começa a viver isso, e aí sim explode o mundo da inovação, porque nós necessariamente vamos ter que praticar, né? E aí é uma grande oportunidade para os provedores de banda larga distribuídos em todo o território nacional, porque a gente vai ter que fazer chegar em todo o território nacional. Ontem mesmo a ministra Tereza Cristina falava a importância da conectividade rural, mas não é só no ambiente rural, é em qualquer espaço, porque as novas oportunidades de negócio no entretenimento, na educação, na telemedicina, vão ser demandantes de soluções baseadas em tecnologias digitais, baseadas em novos modelos de negócio e numa forte interação com o setor de conectividade. Então, quando a gente fala hoje em inovação, a tecnologia digital está transversal ao processo. E criar uma ambiência favorável para isso é algo que a gente vem construindo desde o ano passado. Né? Aqui eu aproveito para fazer uma menção ao nosso amigo comum, Júlio Semeghini, que foi fundamental no ano passado conosco aqui para a gente ter a nova política da lei de TIC. Né? Ainda bem que nós tivemos ela e, com isso, a gente não parou o sistema. Nesse momento, nós estamos correndo para sair o decreto do PADIS, né? Isso é uma informação importante também para o setor. Né? Mas, mais que isso, tem que ter todo um arranjo institucional, porque, pós-pandemia, a gente não vai repetir as práticas anteriores. É uma nova normal, como alguns gostam de falar. Então, aí você tem que repensar toda a estratégia de suporte, toda a estratégia de apoio, toda a estratégia de tributação, né?
E essa semana nós tivemos a boa notícia também da desoneração do IoT. Então, tudo isso cria uma nova ambiência, que é uma janela de oportunidade quando a gente fala TIC. E o termo InovaTIC que vocês usam é fundamental para isso, né? Vamos ter que ter muita inovação em TIC, que integra toda uma infraestrutura que foi construída ao longo de quase 3 décadas, graças à boa e velha lei de informática, né? Que deu uma base de conhecimento científico e tecnológico ao país, que robusteceu uma capacidade produtiva local muito significativa e que nos dá uma posição diferenciada a nível internacional, né? Se você compara, a gente fala 3, 4 países que têm capacidade e o Brasil surge, né? E surge com uma boa capacidade em pesquisa, uma boa capacidade em engenharia e P&D em TIC. Então, quando a gente pensa em inovação, TIC é transversal, TIC transborda para todos os processos de conhecimento. Nós tivemos uma forte exemplo agora no Covid, tanto na parte de equipamentos como na parte de soluções, utilizando tecnologias digitais que favorecem testes rápidos, que favorecem a descoberta de novas moléculas. Ou seja, cada vez mais, não basta apenas as inovações por dentro de TIC, mas principalmente como é que TIC contribui para os processos de inovação. E aí, nesse contexto, se torna fundamental a gente criar alguns arranjos, né? E aí eu queria só fazer um comentário breve, né? A gente evoluiu muito nas últimas décadas no arcabouço legal, no arcabouço institucional de apoio à inovação no país, né? Temos fundos setoriais, com todos os problemas de contingenciamento do FNDCT, temos legislação como marco legal de ciência, tecnologia e inovação, as instituições estão cada vez mais convergentes nesse processo, mas alguns ajustes se tornam fundamentais e é em cima disso que eu gostaria de explorar um pouco. Primeiro, inovação se faz com as empresas. Então, a gente precisa mitigar o risco de inovação nas empresas. E mitigação de risco nas empresas parte por segurança jurídica, e aí tem todo um arcabouço de ajustes na lei do bem, né, nas questões de encomenda tecnológica, né, de um conjunto de instrumentos que já estão disponíveis, que precisam dar garantia jurídica para as empresas para evitar problemas de compliance, inclusive no uso de instrumentos disponíveis hoje de incentivo, né? A segunda questão fundamental diz respeito à melhoria da ambiência da relação entre as instituições de ciência e tecnologia, né, e as empresas. Por quê? Porque é uma forma de dar aceleração aos processos de inovação e, principalmente, que hoje a gente usa a inovação aberta. Não tem como não estimularmos os processos de inovação aberta como um processo de agilização da inovação no ambiente das empresas. O clássico modelo de P&D, que vem lá de necessidade, esse tipo de coisa, a partir do avanço do conhecimento, ele hoje é superado porque tem um problema que precisa resolver, e aí emerge a terceira estratégia fundamental, que são os modelos de negócio tipo startup, né? Então, nós tivemos aprovado, depois de ampla discussão e consulta pública, a política de inovação, né? Política essa que está centrada em alguns eixos fundamentais, e eu gostaria de explorar, né? Primeiro, criamos uma governança dentro do ambiente de governo, né? E esse é um ponto, é uma governança dentro do ambiente do governo para que a gente tenha convergência de iniciativas, complementariedade de iniciativas, e não competição entre a gente, né? Então, a gente precisa que todos remem na mesma direção de apoio às empresas para que elas mitiguem seus riscos de inovação. Segundo ponto é alguns eixos que são estratégicos, né, para a área de inovação, né? Primeiro, capital humano. Não existe inovação sem gente, né? E aí é fundamental, e aí breve estaremos lançando uma ação, né, muito importante para o setor de TIC, que é uma residência em TIC. É uma iniciativa que, utilizando recursos da lei de TIC, nós vamos potencializar a formação de profissionais adequados às necessidades do setor empresarial, né, com recursos que voltam para o setor empresarial. Então, a residência em TIC é uma solução que, em breve, nós estaremos colocando, que é fruto de uma demanda que veio do setor empresarial de TIC, que a gente fez em discussões amplas com os colegas do Ministério da Economia, Ministério da Educação, e a gente vai colocar isso breve para atender a demanda do setor empresarial. A segundo eixo fundamental
é a questão da gente criar melhores condições para acesso às empresas para a infraestrutura de conhecimento. E eu estou falando de uma infraestrutura de conhecimento que foi construída ao longo de 7 décadas, que envolve capacidade laboratorial, estruturas de pesquisa e, principalmente, profissionais de pesquisa que estão distribuídos hoje em todo o território nacional. A gente não para perceber, mas hoje a gente tem uma rede que gera conhecimento científico e tecnológico disponível em todo o território nacional. E isso precisa ser apropriado pelo setor empresarial, que isso dê apoio para que eles consigam gerar cada vez mais produtos e serviços intensivos em conhecimento científico e tecnológico e, com isso, com maior valor agregado. O terceiro eixo é fomento, né? Fomento é fundamental e a gente tem que ter duas coisas bem claras. Primeiro, definir papéis para o espectro de instrumentos de fomento, que vão desde recursos não reembolsáveis até recursos reembolsáveis, numa parceria de recursos, né? Eu gosto de usar muito o conceito de cestas de moeda, né? Que a gente junta recursos privados de diversas tipologias e recursos públicos, né? Nós precisamos ter cada vez mais recursos públicos, não se faz desenvolvimento, principalmente nas perspectivas de futuro, sem investimento, não é despesa, é investimento em ciência e tecnologia, mas isso tem que estar sempre associado com investimentos privados num processo de ganho coletivo, né? Então, a questão de fomento à inovação é algo que tem que ter não só fonte, mas continuidade. A terceira questão muito importante é a questão de uma cultura de inovação. E isso é algo que precisa ser construído. E, nesse sentido, ajuda muito o quanto avançou a discussão de inovação, a discussão de centros de inovação país afora, a discussão de ecossistemas de inovação, né? E aí os diversos hábitats de inovação que a gente tem, os ambientes inovadores, né? Que vão desde pequenos co-work, passando por labs, passando por incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos, centros de inovação. Tudo isso precisa estar integrado de forma a atuar em rede em apoio às empresas. E desculpa eu estar insistindo sempre em apoio às empresas, porque são as empresas que inovam. São as empresas que usam conhecimento científico e tecnológico para gerar riqueza e, com isso, impactar na melhoria da qualidade de vida da população. Então, Secretário, se eu não ficar falando sozinho, já estou cheio de perguntas aqui, não era a ideia de fazer um bate-papo, não, mas eu vou fazer duas. Você que sabe. Duas provocações isso. Então, vou fazer duas provocações. Tá bom. Uma é a seguinte: é recorrente, pelo menos no mercado brasileiro, de que em inovação as empresas privadas investem muito pouco, né? Assim, você tem um percentual, aí a gente vai abrir esse percentual, sempre é o poder público, seja federal ou estaduais, que colocam os recursos que tem para isso. Como é que o senhor pretende fazer com que as empresas, que são os agentes efetivos da inovação, da tecnologia, coloquem dinheiro na inovação, efetivamente? Primeiro, a gente precisa garantir, né, segurança jurídica para que elas usem de forma adequada os mecanismos de estímulo que nós temos hoje. E o que é inseguro hoje, que o senhor acha que precisa mudar? Eu acho que muitas empresas, por conta da burocracia que a gente tem para a utilização, lei do bem, lei de informática, isso às vezes assusta as empresas. Então, as empresas acabam não utilizando isso que está disponível, que é previsto a nível internacional, mas porque a nossa burocracia, os nossos níveis de exigência, e a gente vem trabalhando muito desde o ano passado no sentido de simplificar alguns procedimentos, né, de criar alguns. Para você ter uma ideia, a lei de informática, nós temos aqui contestações desde 2006. Do ponto de vista de gestão de empresarial, isso é complicado. Algumas empresas não existem mais. E você tem contestação, porque o passivo permanece. E a gente precisa regularizar isso, né? Isso é um processo que é alteração de posicionamento, alteração de postura, mas principalmente de processos de relacionamento entre o Estado e o setor empresarial. Isso é um ponto fundamental. O outro ponto fundamental é a disponibilidade de recursos adequados àquele momento que a empresa está, né? Então, a gente ainda trabalha muito por como tem demanda reprimida, principalmente pela descontinuidade de recursos, a gente trabalha com chamada, né? Então, a gente tem que trabalhar em fluxo contínuo. As empresas têm que ter o recurso naquele momento que ela precisa, e não quando abre uma chamada. Então, esse é um modelo mental que precisa ser revertido, né? Aqui eu estou falando uma ideia muito mais pessoal, mas que eu tento tentar
convencer alguns, nós temos que sair do conceito de apoiar projetos nas empresas para apoiar a capacidade inovativa das empresas. As empresas que sabem o que é a estratégia de mercado, o que é a estratégia da oportunidade de colocar um produto mais intensivo em conhecimento ou não. E a gente tem que acreditar nas empresas, apoiar as empresas. Só que a gente precisa ter estratégias e prioridades, né? Tanto que, nesse momento, na política de inovação, a gente está construindo o processo das estratégias, porque é isso que faz acontecer. Um ponto também importante, como eu falava, para facilitar, é prioridades. É fundamental que se saiba para onde a gente quer ir, né? E a gente vem trabalhando também em algumas estratégias. O ministro Marcos lançou esse ano uma portaria de prioridades. Quais são aqueles setores tecnológicos que são fundamentais? Fundamentais para a segurança do país, fundamentais para a estabilidade do país, né? Nós vivemos uma pandemia e, felizmente, nós não tivemos problema de conectividade, né? A par de alguns setores terem sido fortemente impactados, como turismo, entretenimento, esse tipo de coisa, as empresas não pararam, né? Muitas atividades não pararam, né? Só que a gente tem que ter estratégias não de responder por impulso, como foi o caso da pandemia. A gente tem que ter isso de uma forma estratégica, né? E aí isso é algo que precisa ser construído. Nós precisamos ter uma estratégia onde inovação é uma política de Estado, onde inovação é uma estratégia de um posicionamento do país como de empresas inovadoras, né? E, para isso, a gente tem que dar as condições para que o setor empresarial faça. E o setor empresarial é o maior investidor. Se você pegar os países líderes em inovação, a maior parte dos recursos são privados, mas isso tem mitigação do risco. E é esse o grande desafio. Como é que eu mitigo o risco financeiro privado de investir em inovação, né? Então, esse é um desafio de criar essa ambiência favorável para o processo de inovação. Um avanço complementar nesse sentido é algo que está em discussão no Congresso Nacional, que é, por exemplo, um marco legal para startups. É fundamental que a gente crie esses modelos que ajudem a sociedade empresarial como um todo a avançar no processo de inovação. Diga-me. Agora quer dizer, como é uma proposta muito abrangente, né? Por onde que o senhor acha que começa a ter, depois que saiu o marco, que foi uma questão importante também, né? Essa questão da governança ou da segurança jurídica, o governo apresenta isso quando? Ainda esse ano, ou a gente deixa para... A política já está aí, o marco legal está em tramitação no Congresso Nacional, a gente tem uma expectativa de até março estar aprovado, e a gente deve estar entregando no início do ano as estratégias, porque a perspectiva nossa é rodar as políticas numa perspectiva de 10 anos, mas nos 4 primeiros anos com base nessa estratégia que foi discutida e a gente vai disponibilizar para a sociedade. Legal. Agora, voltando um pouquinho, o senhor falou que está para regulamentar o PADIS. Eu tenho uma duvidazinha aqui. O PADIS, ele foi contemplado com a nova lei de informática, não é isso? Foi na lei de TIC, nós está dependendo de um decreto. Tá, e aí o que precisa? Com isso, o objetivo de vocês é que a gente continue a gente continue focando em ter uma produção de chip a gente tem aqui no Brasil. Tem uma capacidade que a gente mantém até hoje de continuar produzindo no país, né? Tá, porque assim, tem o dilema da balança comercial do setor é muito grande, né, secretária? Assim, sim. É muito deficitário por conta dessa nossa dependência dos chips importados. Diante também do fato de que isso é uma indústria global, há saída para isso, secretário? Como é que você está vendo essa questão? A pandemia nos mostrou que, se nós não tivermos alguns produtos que são estratégicos, né, a gente corre o risco de não ter acesso. Nós sofremos isso com coisas simples, como máscara. O mundo não tinha acesso à máscara, porque houve uma organização industrial mundial que só produzia em 1 ou 2 países. Os IFAs dos medicamentos, 2 países que são responsáveis por mais de 90% da oferta mundial. Se a gente entra no mundo das TICs, a coisa é mais complexa ainda. Felizmente, a gente tem capacidade de fazer solução, porque como a gente ainda tem muita competência técnica e engenharia na área, e aí o PADIS cumpriu um papel que mostrou a sua relevância, a gente consegue solucionar
Produzir de forma competitiva? Talvez não, mas competir do ponto de vista estratégico. Então, determinadas aplicações são estratégicas a gente ter aqui. E eu acho que isso é um novo mercado. E mais ainda, transbordar para os mercados mais próximos. E se para nós, que temos um mercado grande, é difícil, imagina mercados menores. E nós podemos ser provedores disso. Então, eu gosto muito do exemplo dos ventiladores pulmonares. Nós não produzimos... Nós só tínhamos 6 empresas brasileiras que dependiam de componentes importados. Então, os componentes, simplesmente, válvula, né, e sensores, né, que hoje a gente já tem capacidade de produzir no país. Okay. Mas a opção de não produzir era uma produção de custo. Só que a gente, além de custo, tem as questões de oportunidade e de garantia de fornecimento. Tá. E o Ministério vai definir as áreas prioritárias ou já existem isso aonde que apontando aonde vai a produção local vai ser fundamental? Tá, veja bem, a gente está trabalhando isso, a gente discute primeiro a nível de governo, né? Por isso que a Câmara de Inovação tem a presença de 10 ministérios. Todo mundo que tem de alguma forma o potencial de demanda, né? O poder de compra, né? Então ali a gente identifica setores que são estratégicos. Outra variável é aqueles que têm impacto na sociedade. Nós temos trabalhado aqui internamente num conceito que é muito... A gente tem se batendo desde o ano passado, eu tenho defendido muito isso, que a gente chama de soberania tecnológica. Tem algumas coisas que a gente tem que ter garantia que não vai falhar a oferta. E a gente tem trabalhado em 5 setores que são estratégicos do ponto de vista, né, de soberania tecnológica. O primeiro é TIC. Sem TIC, para tudo atualmente. A gente viu o impacto que pode ser. O segundo é saúde. O complexo de saúde não pode estar vulnerabilizado, porque você impacta na vida de pessoas. E nós temos 3 setores que a gente está chamando de 3 setores de segurança. Segurança alimentar, segurança energética, está aí o caso do Amapá, e segurança hídrica. Tá? Então, essas são 5 cadeias de valor que se desdobram em vários setores da economia, que, felizmente, a gente ainda tem no país empresas, principalmente no setor de bens de capital, que podem, né, se integrar e atuar transversalmente. Então, essa é uma iniciativa. Isso tem sido uma discussão interna no Ministério, a gente tem conversado com alguns outros ministérios nesse processo, mas esse é um processo de construção coletiva. Estratégias de país, né? Não é estratégia de governo, nem estratégia de alguns ministérios. Mas aí, o secretário, para isso, qualquer país, pelo menos o exemplo de todos os países que avançaram nisso, usaram e usam até hoje o seu poder de compra estatal, com seu orçamento glorioso para estimular essa inovação. É possível fazer isso aqui no Brasil com as regras, enfim, com as regras de que a competição não pode ser direcionada, a licitação tem que ser igual para todo mundo. Acho que esse foi um problema da reserva de mercado, talvez. Não, eu acho que a gente tem desafios, por isso que a gente tem que discutir muito os ajustes do arcabouço legal, do arcabouço tributário, do arcabouço, né, de instrumentos de apoio, né? A gente tem muita coisa, a gente às vezes não pratica, né? Hoje a gente teve uma reunião, por acaso, com o setor nuclear, né? Depois a gente teve outra ontem com o pessoal de óleo e gás, que a gente tem instrumentos de poder de compra, que a gente tem um conjunto de instrumentos que muitas vezes a gente não usa, ou usava para poucos. O fundamental é que a gente tem que pensar esses setores estratégicos como cadeias de valor e pensar a cadeia como um todo, e não alguns players da cadeia. Ok. Bom, eu estou me metendo aqui e estou comendo o seu tempo. Você pode continuar com a sua apresentação, por favor. Não, eu acho que a parte, eu já avancei algumas coisas. Uma coisa que eu queria registrar é que a gente desdobra isso, né? Não adianta a gente pensar isso a nível de federação, a nível do governo nacional, né? E é fundamental a operacionalização que a gente faz isso com os estados e municípios, né? Então, o grande desafio é fazer isso chegar onde as empresas se localizam, a nível de município, a nível de estado, e a gente tem estimulado um conjunto de instrumentos, né, sempre em parceria, principalmente com instrumentos estaduais. Então, nossos instrumentos têm sido muito, por exemplo, na área de parcerias com as fundações de apoio à pesquisa dos estados. Seja no apoio ao empreendedorismo inovador, como um programa vencedor que a gente lançou ano passado, chamado Centelha, seja como um estímulo a empresas
incubadas, como o RAI, que nós lançamos ontem, no evento da Associação de Ambiente de Inovação, Protec, ou seja, sempre em parceria com os estados, não só na discussão, mas principalmente na implementação, né? E aí, usando uma máxima do presidente Bolsonaro, ou seja, menos Brasília e mais Brasil, né? Porque os empregos ocorrem nos municípios, as empresas, seus CPFs estão nos níveis de municípios e estados, e é fundamental que isso aconteça onde efetivamente as empresas atuam, a riqueza é gerada, e isso se desdobra, né, nos ambientes dos territórios. Então, a gente tem feito um esforço muito significativo de trabalhar com estados e municípios, mais estados que municípios, até por causa da questão de capilaridade, mas esse tem sido um esforço que a gente tem, desde o ano passado, estimulado muito. Não é novidade, não é fácil, mas tem que ser feito. A gente acredita que é a única forma de fazer acontecer, chegar à inovação no ambiente das empresas. Secretário, como última intervençãozinha minha, e a do senhor, espero que faça o tempo que o senhor quiser, como é que o senhor imagina o Brasil do ano que vem na inovação? Veja bem, o ano que vem é um ano de muita tentativa e erro, tá? Porque a gente quer fazer um monte de coisas e só erra quem faz, né? Meu velho avô me ensinou isso, né? E é fundamental que a gente entre num processo de praticar. Muitas vezes a gente perde tempo, né, em críticas sem fazer, né? A gente tem que criticar fazendo, porque melhorias são sempre possíveis de ser feitas. A gente, esse ano, teve um exercício muito interessante. O Covid mostrou primeiro, a possibilidade de, a partir de objetivos comuns, e isso é um ponto fundamental, porque nos deu foco, e foco é algo que é fundamental daqui para frente, né? A gente precisa ter foco, nos demonstrou que, a partir de um objetivo comum, a gente consegue juntar setor empresarial, setor governo, setor acadêmico. E a gente fez rodar a Triple Hélice no Covid, né? Então, o Covid nos mostrou, né, só o nosso Ministério investiu R$1 bilhão em ações empresariais, em ações de subvenção econômica, em ações da comunidade científica, mobilizando mais de quase 200 de grupos de pesquisa no país, né, para um objetivo comum. Como é que, com base em estratégias que foram definidas em fevereiro por agentes da comunidade acadêmica, 23 pesquisadores que lideravam a rede vírus, nós definimos as estratégias que devíamos perseguir. E fomos atrás. E aí nós tivemos muito a eficiência das agências CNPq, FINEP e Embrapi, que trabalharam com foco. Então, quando a gente tem um objetivo comum, todo mundo caminha e a entrega chega, né? As entregas que a gente está tendo estão muito significativas. Então, fazer é algo que a gente sabe. Precisa ter o objetivo comum. Segundo foi que a gente consegue fazer mais de uma coisa, né? As mulheres têm essa habilidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas as organizações, às vezes, ou isso ou aquilo. E a gente conseguiu, aqui no âmbito do Ministério, não só ter uma agenda Covid, que foi muito intensa, mas continuar fazendo as outras coisas. Então, a gente não parou a nossa programação, avançou em paralelo com toda uma demanda nova que surgiu do Covid. E isso é algo que a gente também pode ter um aprendizado. De repente, a gente pode ter a nossa agenda, né, aquilo que é a nossa rotina, mas a gente precisa induzir mudanças, principalmente mudanças que transformem. E aí eu ponho na pauta algo que para vocês é muito importante, para nós a contribuição de vocês, que é a pauta da transformação digital. Nós não podemos perder a oportunidade da transformação digital, que, além de induzir inovação, ela vai nos posicionar em alguns setores, e em especial para algumas empresas, de forma diferenciada no mercado, né? Ela é um acelerador, né, de ganhos de produtividade, ela é um gerador de novas oportunidades de postos de trabalho, mas ela principalmente é um acelerador de inovação e de novas demandas. E aí, felizmente, nós lançamos no ano passado o plano de IoT, né? Plano de IoT, que o ano passado a gente conseguiu rodar as câmaras da indústria 4.0, do agro 4.0 e de cidades inteligentes. Só essa pauta já daria uma janela de oportunidades muito significativa. E esse ano, em fevereiro, nós iniciamos a Saúde 4.0, que teve tropeços por conta da pandemia, mas que não parou, e a gente está começando a ter resultados da telemedicina, né? Mas nós, mês passado, lançamos, por indução,
o turismo 4.0, um setor que é estratégico pela geração de postos de trabalho e que foi fortemente afetado, principalmente o turismo internacional, né? O que está nos salvando nesse momento a retomada é o turismo doméstico. E ontem, por acaso, nós tivemos uma reunião com o pessoal de construção, que a construção também quer se reposicionar a partir desse processo de transformação digital. Eu não estou falando de digitalização, eu estou falando de uso de novas tecnologias, novos materiais, novos processos produtivos, rastreabilidade dos processos de construção. Ou seja, alguns setores começam a perceber que tem que se reposicionar. E aí eu vou encerrar essa minha fala, porque eu acho que o grande aprendizado da pandemia para nós que vivemos com isso é o seguinte: o ano passado a gente falava de desindustrialização nesse país. Agora a gente vai falar de reindustrialização, só com foco em setores estratégicos e onde a gente pode ser referência internacional. Porque é dessa forma que a gente vai se reposicionar o país e as empresas no mercado global. Secretário, muito obrigada. O desafio é do tamanho do país, né? O desafio é enorme, é proporcional ao país, mas então, enfim, o próximo ano teremos muitas novidades aí de resultados que a gente possa informar os nossos leitores. Nós estamos com 500 mil leitores, meio milhão de público que nos lê diariamente, nos lê mensalmente, então vai ser um prazer poder noticiar tudo que vocês querem que os empresários façam e como é que vai ser essa parceria, né? Muito obrigada, secretária. Só, Miriam, nós não queremos que os empresários façam, nós queremos contribuir com o trabalho dos empresários. Isso. Mas que bom que essa parceria pode ser mais, que os laços possam ser mais estreitos para que a gente consiga avançar. O importante é que o Brasil cresça, se desenvolva e a transformação digital alcance todo mundo, né, secretário? Não fique com só, certeza. Né, entre nós poucos que estamos aqui e precisamos expandir isso. Muito obrigada. Obrigado e certamente estaremos aí atrás do senhor para saber das notícias que a gente pode comunicar ao mercado, né? Estamos gente, obrigada, secretário. Obrigadão. Um abraço. Mas eu só queria falar para vocês que a gente volta às 3h30. Estamos com a mesa com diferentes secretários de governo que vão participar dessa mesa. A mesa vai ser mediada por Juarez Quadros. Hoje ele é presidente do Conselho da FITEC, mas muitos conhecem ele, que é do setor mais antigo, como eu. Ele já foi ministro das Comunicações, já foi presidente da Anatel, vai mediar esse debate importante sobre como os estados estão estimulando a inovação tanto sob a ótica de vários programas para a transformação digital, como também para o avanço da conectividade. A gente volta às 3h30. Nesse período, vocês podem continuar lá visitando os stands que estão lá com todos os seus serviços e produtos inovadores à disposição de vocês, tá bom? A gente volta já, e aí eu volto para falar um pouquinho com vocês. Até já. Um abraço, tchau.